pés de Gamaliel. Gamaliel, neto de Eliú. Eliú era um renomado rabino que existia naquela região. E assim Paulo então ele crescia no conhecimento e por outro lado crescia um outro rabino. Esse outro rabino com o nome de Jesus. Jesus foi crescendo ali, trabalhando com seus 30 anos para o seu ministério terminou com uma cruz. Jesus foi crucificado, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Jesus então ressuscitou e no terceiro dia o seu túmulo foi aberto. E o seu túmulo foi aberto de dentro para fora. Aí então a igreja de Cristo começa a crescer. Assim que a igreja de Cristo começa a crescer, pregar o Evangelho, Saulo então se levanta contra a igreja de Cristo e começa a perseguir os cristãos. Saulo então ele tem esta autoridade de perseguir os cristãos. Saulo então, a caminho para Damasco, Jesus aparece para ele e fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que tentais contra os aguilhões? Por que lutai contra os aguilhões? Então Saulo ele cai ali e fica cego. Aí Jesus fala para ele: vai rumo à casa de Judas, na rua direita. Saulo então vai para lá. O Espírito de Deus vai até Ananias e fala: ó, Saulo para mim é um vaso escolhido, de grande valor. E então você vai lá e põe as mãos sobre ele e ele vai ver de novo e ele vai pregar o Evangelho. Ananias então, preocupado, fala: mas esse homem está nos perseguindo. Aí Jesus fala para ele: você vai então até a rua direita da casa de Judas. E assim Ananias fez. Ananias foi até lá, ponhou as mãos sobre Paulo. Paulo, depois de 3 dias lá, Paulo então voltou a ver e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Então Paulo começa a pregar em Damasco com muita autoridade. E Paulo, a vontade dele era ir até Jerusalém. E então Paulo se direciona, pregando aqui, pregando lá as pessoas, e ele pregava sobre o amor de Cristo e o que Jesus fez na vida dele. E então Saulo vai até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, Saulo, com todo o seu conhecimento, ele chega lá e fala: pronto, a igreja de Jerusalém precisa de alguém como eu, uma pessoa instruída, uma pessoa com muita capacidade. Chegando lá, Saulo é tido como a porta da cara. Ele não é aceito pelo povo. O povo não aceitava, não acreditava que Saulo tinha convertido de verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E então Saulo não quis ir embora. Ser rejeitado pelo povo da igreja é fácil, mas aí os pastores, os líderes, ele mandou ele embora, não aceitaram ele. Até aí tudo bem, mas o próprio Deus falou para Saulo: você não pode ficar aí, eles não vão te ouvir. Saulo então volta para Damasco, para Tarso. Saulo então volta para Tarso. Diz a história que ele fica cerca de 10 anos ali, aprendendo o quê? A diminuir o seu ego. Aleluia. Há um grande avivamento em Antioquia da Síria. Barnabé é retirado para ir para lá. Barnabé assim também já tinha aceito Paulo em Jerusalém. Barnabé vai até Antioquia pregar e ele se lembra de Saulo. Aí o Espírito de Deus fala: então tira Saulo e Paulo para ir pregar. Tira Barnabé e Saulo, desculpa, Barnabé e Saulo para ir pregar. A gente nota que ainda assim Paulo vai ser liderado. Ainda Barnabé ainda está na frente de Saulo. Barnabé
eles no caminho para Jerusalém, eles passam por um lugar onde um governante ali queria ouvir o Evangelho, mas lá havia um mago. Esse mago, ele fazia umas mágicas e tentou impedir que Paulo pregasse para esse governador. E então o que acontece? Saulo amaldiçoa aquele cara, ele fica cego. Então Saulo, com o seu nome judaico, passa para seu nome romano, Paulo. E a tradução de Saulo é Paulo. O nome é o mesmo, o significado do nome é o mesmo, mas ele então passa a usar o seu nome de Paulo. E então Paulo continua pregando. Paulo vai indo, vai subindo, e Paulo ele chega em Éfeso. Éfeso era uma capital, uma cidade muito grande que tinha cerca de 300 mil pessoas. Ali, o que reinava naquele local era idolatria. Ali estava uma espécie de idolatria muito grande, ali que era o trono da deusa Diana. E então Paulo ele começa a pregar ali por 2 anos, o povo se converte, ali a cidade circunvizinha, tudo entende o Evangelho. Paulo ali por 2 anos, uma cidade idólatra com 300 mil pessoas. Paulo ele prega sem jornais, sem escrita, só na sua influência. Não tinha escrita impressa, não tinha redes sociais, e Paulo com 2 anos consegue um local de 300 mil pessoas acabar com a idolatria. E então Paulo ele continua. Paulo ele chega em Jerusalém. Paulo então ele é preso. Ali ele vê uma espécie de converseiro que queria matar ele. Paulo, por ser um cidadão romano, de judeu, ele fala: não, eu não quero ser morto aqui, eu quero ser julgado lá em Roma. E então eles pegam uma viagem. Eles entram no barco e vão com esse navio com cerca de 270 pessoas. E eles vão até viajando no mar. E então, por 14 dias de muita densa treva, de muitas densa tribulação ali, esse barco não vem resistir, mas um espírito, um anjo aparece a Saulo e fala: Saulo, fala para ele ficar tranquilo, que ninguém vai se ferir, todas as vidas vão pegar. E então Paulo ele fala para esse povo, e eles chegam até a ilha de Malta. Chegando à ilha de Malta, os malteses estão esperando eles ali com uma fogueira acesa. E com essa fogueira acesa, ele demora um pouco, a fogueira começa a querer apagar o fogo. Então Paulo ele vai pegar um graveto, e é picado por uma víbora, ele é mordido ali por uma víbora, e ela fica agarrada em sua mão. Aí falaram assim: não morreu na mão dos homens, não morreu no mar, mas a fúria de Deus não vai escapar. A víbora. E a mão de Paulo não inchou, a mão de Paulo não caiu, e Paulo não morreu. E então eles continuam indo, e chegando em Roma, Paulo escreve algumas cartas, que essa é a primeira prisão de Paulo. E com essa breve introdução, eu chamo os irmãos agora para ir ao texto que eu chamei. A carta de Paulo para Efésios 6, nós vamos ler do 10 até o 6. Já vamos entender o que está acontecendo. Glória a Deus. Amém? Amém. Concluindo, fortalecendo-vos no Senhor, na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Portanto, nossa luta não é contra a carne, nem seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial. Então,
forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, viste toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mal, e, havendo batalhado até o final, permaneceis inabalável, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade vestida, o cinturão, a couraça da justiça, o calçado-vos os pés com proteção do Evangelho de paz, embasado sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição, humildade, insistência, tendo assim em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja conhecido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que permanecei em Cristo, ou seja, ousado para falar como fazer. Aqui o que acontece? Paulo escreve essa igreja de Éfeso, eu acredito que com a perspectiva ou o medo de eles voltarem a adorar outros deuses. E então, ele na prisão, Paulo mesmo preso, ele nunca deixou de fazer o seu trabalho para o qual ele foi chamado, pregar o Evangelho. Paulo ali preso numa espécie de prisão domiciliar, ele ficava preso, acorrentado aos soldados. Durante todo o dia, Paulo ele pregava os soldados e ainda tinha um tempo. Ele pregava para os soldados e ainda tinha um tempo de estar escrevendo essas cartas. E ele escreve essa carta. E eu trouxe isso para os nossos dias. Nós estamos vivendo, quem tem uma vida espiritual de oração, jejum, capacitada no Espírito de Deus, vai perceber que os dias são maus. Os dias não são bem, não são bons. Os dias estão densos de trevas. Aonde a gente anda é notícia ruim. Eu estou num grupo de política, só tem mais as pessoas mais de alta classe da cidade por influência do meu patrão. Ele me colocou lá e a gente vê essa notícia ruim, é guerra, não sei o quê. E Paulo vai falar para a igreja de Éfeso que essas dominações mundanas não é a carne e não é o sangue, mas os principados e os potestades, os demônios são espíritos malignos que estão em prol de tudo isso que está acontecendo. Eu creio que o anticristo está para se revelar. Eu creio que nós estamos vivendo as dores de parto e que o nosso Senhor Jesus está vivendo. Amém. Mas eu hoje não vou pregar, que nem de costume meu, que o Espírito Santo sempre me guia uma palavra de exortação. Eu vi orando e pedindo a Deus com jejum e súplica e falei: Deus, o que eu vou levar para a tua igreja? Ele falou assim: hoje, quem estiver perspectiva, quem estiver com a mente ligada, coração captando a mensagem, vai receber essa armadura santa, a qual eu preparei para a minha igreja, a qual, então hoje é uma espécie do Fabrício, assim se quiser, um coffee break, uma pregação mais calma hoje. O Fabrício é acostumado a pregar mais cantado, mais exortação, mas hoje vai ser um coffee break, hoje vai ser mais tranquilo. Vamos hoje se revestir da armadura de Deus, prepararmos para os dias maus. E então Paulo ele começa com o cinto da verdade. O cinto da verdade sai
escudo que protegia seus órgãos aqui embaixo. Satanás, ele gosta de vir com golpes baixos com a igreja de Cristo. Satanás, ele se desfaz até com um anjo de luz. Satanás, ele vem tranquilo. Satanás, ele nunca vai aparecer com um tridente, com um chifre, saindo fogo dos seus olhos. Ele vai aparecer de forma sucinta. Ele vai tentar atingir os seus órgãos vitais. Mas Deus está falando nesta noite que Ele vai revestir a sua cintura e você vai ser revestido. Você vai ser protegido por esse cinturão. Então você tem que estar preparado. Como você vai estar preparado? Paulo continua dizendo em segundo lugar, a couraça da justiça. A couraça, ela vestia o peito, as costas do soldado. O nosso peito fica no nosso coração. Satanás, ele gosta de vir com uma saia de guerra, evangelho tranquilo, evangelho bom, um evangelho a qual eu, Fabrício, ainda não conheço. Quem tivesse evangelho de prosperidade, de tomar lá da cá. Eu aprendo isso com Jesus no deserto. Jesus está no deserto orando e jejuando por 40 dias. Satanás aparece a ele e oferece coisas fáceis para Jesus. Ele fala: se tu prostrares e me adorares, eu te darei esse reinado. E Jesus, preparado, fala: não, adorar somente a Deus. Satanás, ele vem em Jesus e fala: transforma essa pedra em pão. Satanás fala: Jesus fala, desculpa, nem só em pão viverá o homem. Satanás fala para Jesus: atira daqui, que Deus envia anjos para te salvar. Jesus disse para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus, diz a palavra. Jesus, usando a palavra, ele sempre rebateu contra Satanás. E então a gente, analisando esses fatos, quem promete coisas fáceis são Satanás. Jesus, ele falou: eu não tenho aonde inclinar a minha cabeça. Tome a sua cruz e vem. Evangelho não é fácil, evangelho não é brincadeira, evangelho não é balela, evangelho é cruz, cruz, cruz. E temos que estar revestido para os dias maus. A igreja de Cristo está para ser perseguida. Se não a palavra não é palavra, se não a Bíblia não é Bíblia. E então, assim, a gente vamos se revestir dessa couraça que Deus vai pôr em nós, para que o nosso coração esteja protegido das artimanhas de Satanás. E então, Paulo continua dizendo: calçai os seus pés com o evangelho da paz. Aonde a igreja de Cristo tem andado? O Salmo número 1 diz: não se assenta à mesa dos escarnecedores. Aonde a gente tem andado? O que a gente tem feito com o nosso tempo? Que a gente temos liberdade de ir. O que a gente tem feito com a nossa capacidade de andar? Aonde tem colocado nossos pés? Aonde eu desejo estar? Eu desejo estar em locais a qual o Senhor Jesus, o reto, é adorado, ou o meu coração está sempre querendo levar os meus pés a locais que não são desejados por Deus? Aonde que eu ando? Com quem que eu ando?
fé? Será que a gente tem exercitado a nossa fé? Será que nós temos ouvido a voz de Deus, entendido o que Deus queria e tido fé e guardado no coração que isso ia dar certo? Ou será que nós não confiamos no Senhor? Ou será que a nossa fé está abalada? Nós precisamos exercitar a nossa fé em oração. Nós precisamos exercitar a nossa fé com o estudo da palavra de Deus. A nossa fé, como foi pregado aqui na quinta-feira passada, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ter tudo, mas a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé você não adianta, você não tem salvação. Sem fé não adianta, você não tem Cristo no coração. É pela fé, é por intermédio da fé que aquela mulher, a qual foi dito aqui, foi curada. É pela fé que nós herdamos o reino de Deus. Quando Jesus curava uma ou outra menina, a tua fé te curou. E então nós precisamos estar sempre exercitando a nossa fé. E em seguida, Paulo, ele fala para a gente, para aquela igreja de Éfeso, colocar em suas cabeças o capacete da salvação. E que ele continua dizendo ali que é para nós guardar das doutrinas de demônios. Paulo vai dizer que pode descer um anjo do céu. Se não pregar esse evangelho verdadeiro, é anátema, é maldito. Como eu já disse aqui, existe um evangelho sendo pregado aí, um evangelho cheio de misticismo, um evangelho cheio de o homem ao centro, um evangelho a qual você vai ter isso, você vai ter aquilo, uma doutrina a qual Jesus nunca prometeu. Jesus, ele disse, está vendo o livro do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Está vendo aquelas pombas que não plantam, mas tem o que comer? Você há de se queixar de quê? Ele dá o reino de Deus e a sua justiça, e essas, a palavra do Senhor fala, essas coisas você não acrescentar. É o vestir, é o comer. Se você precisa de um carro para você trabalhar, Deus vai te dar. Se você realmente necessita de uma casa, a palavra de Deus fala que nunca viu um justo desamparado nem sua descendência mendigar. Deus nunca vai te dar, se você é um cristão verdadeiro, estou pregando para crente. Deus nunca vai te dar mais do que você precisa. Deus nunca vai te dar mais do que você precisa. Escreve isso. Deus vai te dar o que você necessita e na hora dele. Deus vai te dar o que você necessita e no tempo dele. Por isso que nós temos que estar pautados nas escrituras, nós temos que estar com o capacete da salvação. Salmo de número 91 vai dizer que a seta que voa ao meio-dia, o nosso Deus, ele vai nos permitir, e elas não vão atingir a nossa mente. Ali está falando de dardos inflamados de Satanás, ali está falando de palavras que Satanás joga em nossas mentes. Às vezes nós pensamos coisas que não é do coração de Deus. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Às vezes Deus não tem nada a ver com aquilo. Satanás, ele não tem o poder de entrar dentro da sua mente, mas Satanás, ele é muito inteligente, ele é calculista, ele é um cara esperto, ele sabe calcular o seu futuro pelos teus atos. A forma que você
com fofoca. Às vezes a gente está ali já preocupado, eu não tenho uma casa para morar, eu não tenho um carro no ano. Aí aparece aquele enviado de Satanás: ó, eu tenho meu carro e não sou crente, eu comprei uma casa e eu não sou crente. E a gente não pode se espelhar nisso. A gente tem que estar com a nossa mente bloqueada com o capacete da salvação. A gente tem que ter uma convicção de que eu estou congregando, reunidos como a igreja de Cristo Jesus, não é para conquistar essas coisas, é porque Jesus veio ao encontro de mim e o seu Espírito Santo me convenceu de que eu tenho a salvação. Então eu entrego a Jesus, e o que eu devo almejar não é coisas terrenas. O nosso Senhor Jesus fala para não ajuntar tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas no céu. Então a gente temos que analisar que nós estamos aqui porque nós somos salvos em Cristo Jesus, como disse o pastor. Eu não posso vir aqui simplesmente pela uma cura, pela uma casa, pelo carro. Não, foi porque o Senhor Jesus me encontrou no caminho de Damasco e disse para mim que eu tinha que vir para cá. E eu estou aqui não é por conta dessas coisas, mas sim porque Jesus me quis aqui. Jesus me escolheu para estar aqui. E aí, através disso, como eu já disse aqui outras vezes, estas coisas nos acompanham. Isso são promessas em cima de mandamentos. Existem mandamentos e há promessas, mas às vezes não é para todo mundo. Porque senão Paulo, ele seria, para esse evangelho da prosperidade, a devastação. Ele seria, enfim, o evangelho acabou. O cara morre preso, açoitado. O Paulo era estudado, naquele tempo tinha que ter recurso financeiro para estudar e muito. Paulo então a vida inteira estudou e morre numa masmorra, na sua segunda prisão, sem nada. Mas ele tinha a convicção, o capacete da salvação, a qual ele dizia que ele já tinha. A mente dele estava bloqueada. Ele não se corrompia porque o que as pessoas diziam para ele. Ele não se corrompia pelo que as pessoas pensavam dele. Paulo, ele não era influenciado. Paulo, quando ele ficou há cerca de uns 10 anos de volta na sua terra ali, se retratando, eu creio que Paulo, ele leu de novo o Velho Testamento e falou: este é o verdadeiro Messias, e eu preciso pregar essa salvação, mas eu preciso mudar dentro de mim. Paulo, quando ele volta de tarde, ele volta renovado. Paulo, então, nada tira o foco dele, nada. Não é açoite. Paulo sai fugido dentro de balaio, é tomado como morto. Paulo é açoitado. Paulo, ele cheio de cicatrizes, então ele morre sem nada. O velho já todo arrebentado. Então esse evangelho da prosperidade não pode mudar o caráter do cristão de forma alguma. A gente temos que pautar na palavra de Deus, para que não venham esses enviados de Satanás tentar corromper. Nós não devemos ser influenciados, nós devemos ser a influência dessa terra. Precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo. A nossa influência, onde nós estivermos, tem que ser a influência de Cristo glorioso. Paulo, na sua primeira prisão, ele é preso, ele fica ali, né, uma espécie de prisão domiciliar, como eu disse. Ele é acorrentado, preso a um soldado. Paulo, ele toma um tempo para quê? Em vez de Paulo ficar murmurando, reclamando, soldado, você vai morrer, cara. Você vai ver só, você conspirou contra o rei, você está falando que esse Jesus aí é o rei. Não é, cara, você vai morrer. Paulo, ele converteu o coração daqueles homens. Paulo, quando ele escreve, ele fala que até os que estavam lá, os soldados, tinha alguns que faziam parte já do reinado de Cristo. Paulo, então, ele era
o capacete da salvação, o escudo da fé. E daí, Paulo, um estudioso, ele volta a dizer no seu sexto conselho: tomai a espada do Espírito. A espada do Espírito, ele continua dizendo que é a palavra de Deus. A própria Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que discerne, que separa a alma do Espírito. A palavra de Deus é uma espécie de espada que, se você estiver agora, você está todo revestido, você está com o capacete da salvação, o escudo da fé, o cinturão, você está com a couraça e a sandália, você está todo protegido, mas agora você tem uma arma de ataque. Glória a Deus. Você agora tem a sua arma de ataque. A sua arma de ataque, a sua espada, a espada do soldado é a palavra de Deus. Aleluia. Eu peço licença para me contar um pedacinho de um testemunho do comecinho da minha conversão. Eu era bem perturbado, eu só andava de forma errônea. Um certo dia, eu trabalhando, eu já tinha mudado do Paraná. Eu e a minha esposa, nós viemos praticamente com um monte de tábua, umas plantas, um cachorro e uma visita. Não tinha quase nada. Deus, tudo que eu tinha conquistado de forma ilícita, Deus, ele foi retirando. A única coisa que sobrou para nós foi algo que eu comprei com o meu suor. E até hoje Satanás não mandou as mãos. Até hoje, com esses anos, já passa de décadas, Satanás não tirou o nome da minha mão. E eu tinha uma vizinha. Essa vizinha eu tomei um amor tão grande pela palavra de Deus que o outro tipo de coisa que eu carregava para me proteger, eu tirei de dentro da cumbuquinha da Bíblia e coloquei a palavra de Deus. E aí eu abri aquela cumbuca, guardei a palavra de Deus, tirei o capacete e guardei a palavra de Deus. Vinha saindo um crente de dentro da obra, ele falou para mim, ele parou, ele tinha pouco conhecimento comigo, mas ele sabia do meu passado. Pela forma que eu andava, magro que só a gota serena eu era. E aí ele pegou e falou, ele parou do lado da Bisa, ela estava estacionada, ali perto da rodoviária, ali no prédio que nós estávamos construindo. Ele falou: agora você está protegido. Ele falou: o que você trocou por essa escritura eu não sei, mas aí está o que você precisava. Você sabe do seu passado, você sabe de tudo, né, cara? Mas agora você está protegido. Ele falou: você só carrega ou você lê? Eu falei: cara, eu estou uns 15 dias que eu estou meio doido, cara, estou ficando doido, estou meio preocupado. Eu não consigo ler direito, eu não consigo dormir direito. Eu fico só querendo ler a Bíblia, eu só querendo ver a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Aquele tempo eu não sabia mexer nesse negócio de YouTube, essas coisas, você vai desse tamanho, você não materna. Então não tinha outros meios de comunicação. Para mim conhecer Deus. Para mim conhecer Deus era a escritura. E eu, então, na hora do almoço, eu comia rapidinho, se escondia no canto da obra, sentava lá e ia leitura da palavra. Comia rapidinho todos os dias, chegava em casa, não estava na toquinha, entrava lá no quarto e já tinha: o que está acontecendo? Fabrício, eu falava: não sei, eu ficando doido. Ela falava: eu nem acho, você está emagrecendo mais, né? E eu ali nessa loucura, lendo a palavra de Deus, e conhecendo cada dia mais, e buscando conhecimento, e eu comecei ali, cheguei a fazer um sacrifício de bolo, fiquei uma semana jejuando, trabalhando em serviço pesado e jejuando. Acabou minha glicemia, abaixou, fui parar no hospital. Não conhecia, não sabia como fazer, e aquela coisa, e então eu comecei cada dia mais a estudar a palavra de Deus,
Eu peguei aquela vizinha e saí tão doido na rua. Eu preciso achar uma igreja para mim entrar dentro. Saí doido na rua com aquela vizinha, de uma porta da igreja aberta. Voltei a ligar, falei, não, achar uma igreja. Vamos comigo. Ela estava no roubo com ela. Eu falei, ah, não, falei, vamos, rapaz. Estou doido, eu preciso achar uma igreja. Preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu não estou entendendo, eu estou ficando louco. Vamos então, o jeito que ela está, vamos ela partiu para a igreja. Chegamos lá, o final do pastor Eliseu estava pegando. Ele descreveu a minha vida na pregação. Ele falou tudo que eu estava passando. Daí no final do culto ele foi lá, conversou e tal, não sei se mora de subir, não sei o que. Ele falou, então, dentro daquela casa lá tem uns 2 meses, aquela casa da minha mãe, eu tinha um dela para ver que ela não sabia. De onde Deus me trazia e pediu para diante. Um monte de igreja no primeiro, fui na igreja de cara, a menor que tinha. E aí ele conversou, aquela casa lá da minha mãe, ela estava perguntando, não, beleza, eu comecei a entender. E então ele era um homem muito sábio, muito entendido. E aí tinha essa escola bíblica e eu estava dentro. Tinha dia que estava só eu. Mas eu estava lá. Tinha dia que era só eu e a Fabiana lembra? Mas estava lá. Eu não perdia um dia. Todas as escolas bíblicas que tinha, eu estava dentro. Eu não perdia um dia, eu podia fazer chuva, a Fabiana lembra. Chuva, sol, eu estava lá. Por quê? Eu queria aprender esse evangelho. O que acontecia com as pessoas que eram crentes, que nada falava esse povo. E um cara rude, um cara bruto, ficando louco. Eu não preciso conhecer, fui buscando conhecimento, se cessaram, fui a uma escola, me formei, mas ainda assim faltava algo. E aí eu comecei a buscar mais a presença de Deus. E através do conhecimento da palavra, eu conheci o verdadeiro Cristo ao falar. E então eu aprendi a jejuar de forma correta, eu aprendi a ler a palavra de Deus de forma correta, eu aprendi a interpretar a palavra de forma correta. E aí o que acontece? Vem esses dardos de Satanás. Eu estou pronto. Vem com doutrina de demônio. Eu estou pronto, irmão. Fica tranquilo, eu já entendi. Eu sou um cara meio solitário, eu gosto de ficar sozinho, hoje não sabe disso. Eu sou um cara que eu gosto de andar muito sozinho mesmo, eu sou meio só. Eu fico o tempo todo perante Deus. Quando eu não estou lembrando alguma coisa assim da minha mãe, do meu passado, eu estou meditando na Escritura. Eu acordo de manhã do lado do vaso, eu tenho costume de ir no vaso ter uma Bíblia. Eu vou na mesa, tem uma Bíblia. A gente está conversando e eu estou meditando na palavra de Deus. Hoje não sabe disso. Estamos lá em casa, a gente está conversando com um pouco, a gente está discorrendo a palavra de Deus. Gente, depois desse tempo, eu não consigo por muito tempo permanecer no assunto, graças ao Deus vivo, não por vontade minha, nem porque eu queria, não. Porque foi porque Jesus me encontrou no caminho de Damasco e me ensinou o caminho certo. E Jesus hoje, Ele está querendo dizer para você que Ele está aqui na casa, para te dizer que tem que te revestir, e quem já é revestido, tomar coragem de novo, voltar ao caminho do Senhor de uma forma que nada vai te abalar, doutrina maligna nenhuma vai tirar do foco, pensamento maligno que Satanás vai jogar na sua mente, não vai tirar o seu foco em nome de Jesus. Amém. Eu penso comigo que o dia da quinta-feira é os dias mais difíceis de pregar, porque é o dia que está os verdadeiros. É pouco, mas é os mesmos rostos. Então você vai ter que falar, você vai ter que sustentar, porque são aqueles que perseveram, são aqueles que estão preparados para ouvir aquilo que Deus tem guardado para eles. São aqueles verdadeiros apóstolos do qual Jesus falou em João 6,60, que vocês não vão ver. Pedro diz: para onde iremos se só não tem a palavra de vida eterna? É esses que estão aqui na quinta-feira. Falei, Deus, como que o Senhor coloca a gente em certas ocasiões, mas a palavra do Senhor que nos sustenta, que nos traz até aqui. Quando a missionária pregava aqui quinta-feira, ele falava que estava a vida, raramente isso vai passar por décadas de pregação. Toda vez que a gente vai subir aqui em cima, por mais corajoso que você é, quem tem responsabilidade com a palavra de Deus, quem tem responsabilidade
gente se preparando em meditação da palavra, lendo a palavra de Deus, que é o caminho mais seguro de conhecer o verdadeiro Deus, é ler a palavra. O caminho mais efetivo e mais reto, não há outro, é lendo as Escrituras. Não há outra forma de conhecer o Jesus verdadeiro a não ser pelas Escrituras. Não tem outra forma, não tem outro meio, não dá, não tem como. Não existe outro método a não ser pelas Escrituras Sagradas. Não existe outro método a não ser pela Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo através de homens. Foi o Espírito Santo que escreveu isso aqui, a palavra através de homens. Aí tem gente que diz, foi escrita por homens. Isso é uma galinha de escrever, uma vaca. Deus ele usa homens para pregar. Deus ele usou homens para escrever. Outro animal não sabe escrever, é homem. Então Deus usou cada um na sua época para escrever certa parte da Escritura. E é ela que devemos estudar, é ela que é a nossa pauta de fé, é ela que é o caminho para a salvação. Através da Escritura nós vamos sim atingir o alvo. Porque hoje Jesus está aqui dizendo que vai te revestir. Jesus ele vai te capacitar, e aonde ele mandar você ir, você vai estar preparado, você vai estar com toda a armadura e você vai estar Em com Deus. a na mão. Aonde Jesus punhar você para ir, você vai estar capacitado. Você vai estar capacitado. Você vai estar cheio. Paulo, quando ele está ali, e Ananias põe a mão sobre ele, a palavra do Senhor fala que ele foi curado da sua cegueira momentânea e foi cheio do Espírito. Há quem diz que a vida cristã é um avião de duas asas, uma asa do estudo e uma asa da graça. Uma a gente lê as Escrituras e medita, da outra a gente ajoelha, jejua, ora e pede capacidade para o Pai. Porque a palavra de Deus fala que se você quiser alegria, Tiago nos ensina, se você quiser sabedoria, assim melhor dizendo, Deus dá e dá com alegria. E no momento que você esquecer, a própria Escritura diz que o Espírito Santo te fará lembrar. A mente do ser humano não existe como cada às vezes tem coisa guardada lá no fundão. Aí vem aquela fronta de Satanás e o Espírito Santo fala, lembra aquilo que você leu? Tem mais de 8 promessas na palavra do Senhor. E a gente não revestido, o Espírito Santo vai nos dizer assim: olha lá, a palavra fala isso. A palavra fala aquilo. Nos dias maus. Eu costumo dizer, literalmente, se tirar as Escrituras de mim e apagar da minha memória do que eu acredito que eu não vivo tanto. Eu não tenho mais capacidade moral, ética e espiritual para viver sem as Escrituras Sagradas. Não tem como, para mim não dá. Se eu falar assim, vou tirar tudo da memória dele e não vai ter mais para ele ler, eu tenho a convicção e certeza que eu não vivo 3 dias. De alguma forma eu vou sofrer. Eu acho que até mesmo com suicídio. Porque o que me leva todos os dias a caminhar e é o que leva a igreja de Cristo é a palavra dele. É a palavra do Senhor que move todo o nosso DNA, todo o nosso cromossomo, que move tudo aquilo que há dentro de nós. Pela palavra fomos criados, pela palavra foi criado os céus e a terra, pela palavra foi criado o dia e a noite, pela palavra foi criado o homem, pela palavra foi criado os animais. É pela palavra
Agora você tem o método, agora você tem o antídoto, agora você tem a fórmula de caminhar. Aleluia. A fórmula está pronta. Jesus deixou ela cravada na cruz. Quando ele disse Tetelestai, quer dizer que a promissória estava paga. Satanás ele tinha nos surpreendido com a nossa natureza caída lá com Adão. Mas Jesus tinha esse plano secreto, o qual Paulo vai dizer. Deus tinha um plano secreto. Era Jesus. O Verbo se fez carne. Aleluia. E desceu ao céu, deixou o seu trono, veio à terra, se fez homem. Glória a Deus. E tudo foi tentado, mas não pegou. Se entregou, ninguém matou Jesus, ele se entregou. Foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia. O túmulo foi aberto, mas de dentro para fora foi Jesus mesmo que abriu aquele túmulo, porque Deus, Jesus, ele é o autor da pedra. Aleluia. Foi Jesus que criou tudo. Então ele abre aquela pedra. Jesus sai. E a igreja de Cristo nasce. E estamos aqui por este intermédio da cruz. Estamos aqui por intermédio de Cristo Jesus, o qual justo, reto, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o qual justo é de julgar tanto os vivos como os mortos. No grande dia, Jesus está a voltar. Jesus está sentado já e os anjos aprontam para descer e resgatar a igreja. Mas a igreja de Cristo tem que acordar. Os dias são maus. Os dias são maus, são dias de trevas, de densas trevas. A igreja de Cristo está sendo revestida. Aleluia. Já aconteceu um grande avivamento. Eu creio nesse avivamento. E esse avivamento vai ser debaixo de muito sofrimento. Há quem diz que o melhor método da igreja crescer é quando os pastores são presos. Um método bem complicado, né? Porque Paulo estava preso e a igreja crescia lá fora. Paulo preso, açoitado, e a igreja crescia lá fora. Então, às vezes a gente descansa, dorme. Jesus vai dizer, vai mandar João Batista escrever no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos. O que tenho contra ti? Abandonaste o primeiro amor. Eles estavam ali congregando, eles estavam pregando, porque Jesus mandou escrever, foi para a igreja, não foi para a rua. Jesus mandou escrever para a igreja. A igreja estava dormindo. Eu não me importo se você não vai ouvir o que eu estou falando, se você está achando engraçado, se você não está. Eu não me importo. Eu me importo com o que Deus mandou falar. Se você vai praticar ou você não vai, aí já não tenho mais compromisso. O que Deus mandou fazer, eu estou fazendo. Eu não dependo de homens para fazer o que Deus mandou. Eu não dependo, me desculpa a expressão, do que você está achando do que eu estou falando. É só você estudar a Escritura e ver se eu estou mentindo. Se você está achando engraçado ou se você está achando que é mentira, eu não me importo. Eu me importo com o que Deus colocou no meu coração. Eu me importo com o que está escrito aqui. A minha preocupação é com Cristo. A minha preocupação é se o Evangelho vai ser pregado. A minha preocupação é se almas vão ser alcançadas. Quem anda comigo sabe. Aonde eu chego, infelizmente muda o clima. Muda o clima. Eu não gosto de mentira. Eu odeio mentira. Eu não gosto de mentira. Eu tenho nojo de mentira. Mentiu para mim, você esquece. Então. Você não vai matar comigo. Eu
não gosto de pessoas invejosas, que isso Paulo vai ensinar a igreja de Tessalonicenses, que é uma espécie de idolatria. Pessoas que chegam perto da gente e falam: o que tem, o que não tem. Desde criança eu fui meio separado, meio sozinho. Então, o que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Se o pastor não, você não vai pregar mais aqui, ok, pastor? Vou falar que nem John Wesley. As esquinas do mundo. Ninguém pode viver, só Deus. Nada pode viver, só Deus. Satanás não pode frear se Deus não. Satanás não pode te frear se Deus não. Se você tem alguma característica parecida com a minha, vai em frente, irmão, não para. Não desista, continua persistindo, continua lutando, continua esmurrando, continua jejuando, pagando preço. Se dobra diante desse grande Deus, ajoelha, ora, jejua, paga o preço, mata essa carne todo dia um pouco. Não deixa que essa carne corrompa o caráter que Cristo está colocando em você, porque Paulo vai ensinar em 2 Coríntios capítulo 13 que é de glória em glória que herdamos o reino do céu. É todos os dias um pouquinho, é todo dia subir um degrau. Cada degrau que você sobe, você chega nele. Você tem um passo para andar e ainda tem a frente dele para subir. Não vai ser fácil. Se subir um degrau a mais, vai ficar mais difícil. Você tem mais conhecimento da palavra, você é mais cobrado. Eu preciso dizer isso, porque não adianta eu só falar que vai ser fácil, que Deus vai só se revestir você, e daí está revestido, agora está tranquilo, agora eu posso. Não. Os verdadeiros pregadores do Evangelho podem estudar a história da igreja de Cristo até os dias de hoje. Não foi fácil, mas Deus o livrou de todas elas. Paulo ele vai dizer em uma das suas cartas que tudo que ele passou foi para que aumentar, para acrescentar no Evangelho. O que Paulo passou? Paulo é o carro, Paulo é o casa, Paulo foi, trocou de carro todo ano. Não. Paulo foi açoitado, isso acrescentado no Evangelho. Paulo foi preso, isso acrescentado no Evangelho. E já se vai as horas, nem o pastor fala. Tem hora que a gente tem que brecar, porque senão a gente ficar com os 3 dias, ainda tem. É um seminário, a palavra de Deus ela não tem fim. Desculpa aos irmãos pelo tempo, mas vamos inclinar nossas cabeças, assim como estamos mesmo, e vamos orar aos grandiosos Deus.